Bom dia. Então vamos continuar com o conjuntos. Então, só um momento. Então, conjunto é uma não tem uma definição extremamente formal. De conjunto, porque é uma coisa muito básica, mas geralmente a gente define como coleção de objetos. Coleção de objetos. Então, exemplos de conjuntos são dados aqui, você pode ver aqui no arquivo, né? Exemplos de conjuntos são 1, 2, 3. Outro exemplo é A, B, C, D, E. E aqui eu coloquei um outro exemplo, X, Y, ZW, mas eu posso colocar também no Sol e Lua, por exemplo. Sol, Lua, Terra. Isso aqui também é um conjunto, né? Mas isso é também importante para fixar a notação. A notação é esse aqui, né? Então a gente começa a listar os elementos, aí começa a listar x, y, etc. E no final, quando você escreve o último elemento, não sei, z, aí você fecha, né? Com chaves, eu acho que chama, né? Chaves. Então essa é a notação para conjuntos. Agora, na nossa notação para conjuntos, não importa da ordem que você escreveu as coisas. Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa que o conjunto 1, 3, 2. A gente não liga com a ordem em que você escreve os elementos. E também, repetição não importa. Por exemplo, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 é a mesma coisa que 1, 2, 3. Porque a ideia é, se você quer realmente elementos distintos, assim, se você quer realmente colocar muitos dois, então você tem que achar uma maneira de distingui-los. Por exemplo, você pode colocar uma cor diferente ou alguma coisa, mas se você escreve o mesmo elemento, então não importa quantas vezes você escreve ele, ele vai aparecer uma vez no conjunto. Porque a gente quer falar de objetos distintos, certo? Essa é a notação nossa. Agora, existe uma noção de multiconjunto, mas a gente não se importa muito com isso agora. A outra notação que a gente vai usar é azinho pertence a azão. Agora, o que é? Essa notação é importante. Então vamos abrir uma nova janela aqui. A notação, quando eu escrevo um conjunto, 1, 2, 3, 4, então esses caras aqui são chamados de elementos. Elementos. Esse aqui são chamados de elementos do conjunto. Esse conjunto é chamado com A, então a gente escreve que 1 pertence a A, isso aqui também é notação, significa pertence, 2 pertence a A, 3 pertence a A, 4 pertence a A. Por outro lado, 5 não pertence a A, 6 não pertence a A, 7 não pertence a A, certo? Não pertence a A, etc. Então, os elementos do conjunto são aquelas coisas que você escreve na lista. Tá bom.
Agora, existem conjuntos que eu posso definir, por exemplo, eu posso definir como é, pessoas do mundo. Pessoas do mundo. Por exemplo, eu pertenço a porque eu sou uma pessoa no mundo. Agora, e você também, qualquer pessoa, né, pertence a esse conjunto. Isso é importante porque você percebe que não preciso ser capaz de listar os elementos de um conjunto. Eu só preciso ser capaz de identificá-los. Se eu falo as pessoas do mundo, é um conjunto bem definido, né? Um conjunto de todas as pessoas que estão no mundo. Eu deveria falar, para ser mais preciso, pessoas no mundo agora, né? Porque amanhã, uma pessoa que está hoje no mundo, amanhã pode não estar mais. Então eu preciso talvez explicar pessoas no mundo agora, né? Mas vamos fixar um tempo, vamos fixar o tempo agora. Aí eu posso considerar esse conjunto aqui. E uma outra coisa que você percebe é que eu usei a mesma notação com os chaves, só que eu não listei os elementos, eu simplesmente identifiquei eles por meio da propriedade de ser as pessoas do mundo. E, agora, o que é que isso tem a ver com a aula passada? É que aqui você vê que as coisas têm, que eu falei na aula passada, tem uma aplicação, vamos dizer assim. Antes disso, eu vou falar de uma notação que a gente usa para conjunto. Geralmente, se eu tenho dois conjuntos A e B, então vamos supor que A contém x, y, z, B contém z, w e r. Então, o que é a situação? A igual x, y, z, B igual z, w, r. Aí esse desenho aqui ajuda a identificar a situação, né? Aí o elemento z pertence aos dois. Ele, a gente, bom, agora eu vou falar da interseção, mas o que é que acontece? Que a interseção B, lembra que a gente tem uma notação para conjunto, abre chaves, escreve os elementos, né? Nesse caso tem só um elemento e depois fecha. Então, isso aqui é uma notação assim que a gente usa para entender melhor a, a situação. Agora, vamos falar das construções. Eu posso fazer construções com conjuntos. Então, a primeira é união. União. Aqui no arquivo você vê todas as construções. Então, eu vou explicar aqui o que é a união. Então, A e B são conjuntos, né? Pego dois conjuntos. O que é a união? A união B. A união B é dado por x, tal que. Agora, isso aqui também é notação, então a gente aprende a notação. Os dois pontos significa, tem que ser lido como tal que x pertence a A ou x pertence a B. Agora, esse ou não é um ou que você usaria no dia a dia. Esse ou aqui é exatamente aquele ou que eu falei na aula passada, certo? Naquele sentido, então, qual é a ideia desse ou? Então, se eu tenho dois conjuntos A e B, a união, A união B, é tudo que está nos dois. Agora, infelizmente, eu deveria usar uma cor diferente, bom, mas é tudo que está em A ou em B, ou na interseção, não importa, pode estar em A, em B, mas o importante é que não esteja fora. Você tem que imaginar que tem um fora também, certo? Então, por exemplo, se tivesse uma pessoa no espaço, ela estaria fora do conjunto das pessoas no mundo, no planeta Terra, né? Então, existe um fora também quando você considera conjuntos. Agora, vamos dar um exemplo com elementos. Aqui, se eu tenho o conjunto 1, 3 aqui.
união o conjunto 1AB, isso aqui é o conjunto 1, 3, A, B. Perceba que eu escrevi o elemento 1 só uma vez na união, mesmo se ele aparece aqui duas vezes, porque, como eu falei, quando eu escrevo conjuntos, as repetições não são levadas em conta. Agora vamos falar da interseção. Interseção. Agora, interseção, você já sabe o que é, porque eu já falei, né? Mas você tem A, B, aí a interseção é o que está aqui, a interseção B. E formalmente, o que é a interseção? A interseção B é o conjunto do x tal que x pertence a A e x pertence a B. Agora, quando eu falo e, é exatamente aquele conectivo lógico AND que eu falei na aula passada, do qual eu falei na aula passada. Então, se trata dos elementos que estão nos dois conjuntos. Então, vamos pegar os mesmos conjuntos que eu tinha no exemplo anterior, na união. Vamos fazer a interseção agora, 1AB. Aí, nesse caso, isso vai ser o conjunto que tem só o elemento 1. Porque o 1 é o único elemento em comum dos dois conjuntos. E não precisa repetir duas vezes, porque, como eu falei, bom, em todo caso, não faz sentido repetir elementos, porque na nossa notação a repetição não importa. E aqui você vê um outro exemplo, né? Também, se você quer outro exemplo, pode ter mais de um elemento na interseção. Agora, complementar. Eu estou falando desses... de novo. Eu estou falando dessas construções porque correspondem às construções das quais eu falei na aula passada. E o complementar imagina de ter um universo, como eu falei, existe sempre um fora e um dentro, né? Aí, aqui dentro do universo você tem um conjunto A. Esse aqui é o conjunto A, certo? Mas eu vou apagar aqui porque não quero atrapalhamentos. O complementar de A é tudo que está fora de A. Tudo que está fora. Então você tem que imaginar... Não, dentro não, né? Tudo que está fora de A. Então, por exemplo, se eu falo... vamos pegar o conjunto dos brasileiros. É um conjunto e tem um fora, porque tem gente que não é brasileira. Quando eu falo complementar, exatamente quem não é brasileiro. O conjunto das pessoas que não são brasileiros. Por exemplo, eu estou no complementar do conjunto dos brasileiros. Agora, qual é a notação que a gente usa? Bom, A complementar, uma possível notação é essa, né? A complementar é dada por x tal que x não pertence a A, certo? Não pertence a A. Vamos escrever melhor aqui. Não pertence a A. E, como você percebeu, aqui não tem uma... Não especifiquei onde é que o x vive, né? Mas nesse momento isso não é muito importante. Agora, vamos supor que a gente quer especificar. Então, suponha que esse aqui é A, esse aqui é x. Esse conjunto quadrado aqui, ou retangular, chamamos de x. Então, a notação é um pouco diferente. X menos A. É uma notação que a gente também vai usar. Qual é a diferença agora? X pertence a x, tal que x não pertence a A. Né? Aqui eu estou especificando onde o x vive. Bom, os elementos de x, por exemplo, as pessoas do mundo que não são brasileiras. Né? A é o conjunto dos brasileiros, x menos A é o conjunto dos não brasileiros. Agora, vamos dar um exemplo. Se eu pego 1, 2, 3, 4, 5.
eu tiro 1, 2. Então isso vai ser igual a 3, 4, 5. Eu tô tirando. Mas, bom, nesse momento a gente pode parar aqui, mas quando a gente vai ver diferenças mais em geral, é, vai ser um pouco diferente, mas em todo caso, não vou falar disso agora. Qual é o conectivo lógico associado a essa construção? É o NOT, certo? Porque aqui você vê um não pertence, né? Então, a união era relacionada com ou, a interseção com e o complementar com not. Então, a gente já viu as três construções das quais eu falei na aula passada. Agora, vamos ver a inclusão entre conjuntos. Inclusão. Inclusão. A notação é essa. A contido em B. Notação. Se você quer fazer um desenho, suponha que esse aqui é o seu B, o seu A, então vamos supor que esse aqui é o B, e o A é um subconjunto, esse aqui é o A, né? Está contido em B. Essa é a ideia intuitiva. Agora, qual é a ideia formal, né? A ideia formal é relacionada com implicação lógica, porque o que significa isso? Significa Significa o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com isso, significa o quê? Você pode tentar adivinhar o que pode significar, né? Se você quer colocar em pausa para tentar adivinhar, mas o que ele significa é que se X pertence a A, então X pertence a B. É isso que significa. Ou seja, X pertence a A implica X pertence a B. É isso que eu estou dizendo. Isso é a inclusão entre conjuntos é dada por essa formulação lógica aqui. Agora, vamos pensar um momento sobre isso. Eu estou afirmando que X pertence a A aqui? Não, eu não estou afirmando que X pertence a A. Eu estou afirmando que X pertence a B? Não, não estou afirmando isso. O que eu estou afirmando? Estou afirmando que se X pertence a A, então X pertence a B. E se X não pertence a A? Ah, então não importa o que acontece, porque a inclusão lógica tem a ver só com os elementos de A. Os elementos que estão fora de A, eles podem estar em qualquer lugar. Se tem um elemento fora de A que está em B, tudo bem, ele pode estar em B. Você lembra quando eu falei que falso implica falso é verdadeiro? Nesse caso, você pode pensar eh, nesse sentido. Por exemplo, eh, vamos pegar o mesmo exemplo que eu falei. Vamos pensar assim: os brasileiros são americanos, certo? É uma inclusão, porque o conjunto dos brasileiros está contido no conjunto dos americanos. Verdade, certo? É uma implicação, é uma inclusão verdadeira. Agora, se eu falar, é, e formalmente é se X é brasileiro, então X é americano. Verdade. É uma implicação verdadeira. E se X não é brasileiro? Não importa o que eu estou falando aqui, essa implicação, ela não me fala nada sobre quem não é brasileiro, certo? Então, pode existir hum, coisas fora, não brasileiro, ficou fora do conjunto A, mas isso não atrapalha essa implicação, certo? Aí se eu falo, se eu sou brasileiro, então eu sou americano, isso é verdade, só que eu não sou brasileiro, mas a implicação é verdadeira, né? Porque a premissa é falsa, certo? Agora, isso então é a implicação lógica. Então, a construção lógica associada à inclusão entre conjuntos é a implicação lógica. Qual é um exemplo de inclusão? 2, 3 está contido em 1,
2, 3, 4. Agora, é importante que a anotação é importante, certo? Qual é uma outra inclusão possível? 1, 2 está contido em 1, 2. Isso é verdade, né? Aí você pode falar, não, mas são iguais. Sim, são iguais, mas isso não atrapalha o fato do primeiro estar contido no segundo. Segundo a minha definição, né? Um conjunto está contido nele mesmo, não tem problema. Agora, o que é a igualdade entre conjuntos? Então, vamos falar disso porque é uma coisa muito importante. É praticamente trivial, mas é tão simples que é difícil, você vai perceber que não é óbvio. A igual a B, conjuntos, né? Então, geralmente você tem que falar sejam, para ser mais formal, né? Sejam A e B conjuntos. Então, A igual a B significa o quê? Significa que A está contido em B e B está contido em A. Essa definição de inclusão entre conjuntos, é uma definição de igualdade entre conjuntos. Igualdade entre conjuntos. As duas inclusões, A contido em B, B contido em A. Isso corresponde a qual construção lógica? Se e somente se. O que eu estou dizendo? Que isso aqui significa que x pertence a A, se e somente se x pertence a B. Aí, usando essa definição aqui, você pode perceber igualdades como a seguinte: 1, 1, 2, 2, igual 1, 2. Agora você pode entender melhor por que a gente tem coisas desse tipo, porque seguindo essa definição aqui, vale essa igualdade. Por quê? Porque vamos pegar o elemento 1. Ele está no primeiro conjunto, está também no segundo? Sim, então tudo bem. Agora vamos pegar o segundo elemento, ele está no segundo conjunto? Sim. Vamos pegar esse elemento aqui, está no segundo conjunto? Sim. Vamos pegar o quarto, está no segundo conjunto? Sim. Então eu verifiquei que todos os elementos desse conjunto estão nesse conjunto. Então eu verifiquei essa inclusão. A inclusão contrária é completamente óbvia e análoga, né? Então você pode perceber que, segundo essa definição, a repetição é irrelevante. Agora, quais são exemplos de conjuntos que você conhece? Números naturais. São conjuntos infinitos que eu estou falando agora. 0, 1, 2, 3, mas esse conjunto ele tem infinitos elementos. É um exemplo de conjuntos. De conjunto. Z é o conjunto dos números inteiros, ou seja, os naturais junto com os negativos. Obviamente, sendo infinitos elementos, eu não consigo escrever todos eles. Mas o importante é dar a ideia, né? É, assim, saber o que eles são. O importante é saber o que eles são, identificá-los, certo? São conjuntos infinitos. Agora, os números racionais são as frações. Q é o conjunto das frações A dividido por B, tal que A pertence a Z, B pertence a Z, e tem mais uma condição, né, que B não pode ser igual a zero, porque eu estou dividindo por B. Então são os números racionais, certo? E, bom, depois, se você quer, você também tem os números reais, né? Se você quer também números complexos. Mas a gente, números, a gente vai estudar mais esses três conjuntos aqui. Você vai ver que no curso a gente estuda mais esses três conjuntos. Números reais e complexos também, mas menos. Menos, né? A gente tem inclusões entre esses conjuntos, que eu vou escrever aqui em cima, ou então vou fazer assim.
Vamos colocar isso aqui em cima. A gente tem inclusões entre esses conjuntos que você sabe, né? Quais são as inclusões? São n, todo número natural é um número inteiro. Essa inclusão significa exatamente isso, que todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional, né? Em particular, por que é racional? Porque um número inteiro, por exemplo, 2, é também igual a 2 dividido por 1. 2 sobre 1, é uma fração, né? E isso vale para todos os inteiros. Então, todo número inteiro é racional, todo número racional é real, e todo número real é complexo, certo? Então, a gente tem inclusões. E essas inclusões não são inclusões... Bom, você poderia perguntar, mas a gente viu que você pode ter inclusão, mas também eu posso perguntar se você tem igualdade, mas se você pensa bem, a gente pode mostrar que não são, essas inclusões não são igualdades. Então vamos demonstrar aqui. N não é igual a Z. Por que N não é igual a Z? Porque menos 1 pertence a Z, mais menos 1 não pertence a N. De novo. Não pertence a N, certo? Perceba que para demonstrar que dois conjuntos são diferentes entre eles, que não são iguais, não precisa fazer grandes demonstrações, só precisa encontrar um elemento que está num dos dois, mas que não está no outro. Então, por exemplo, vamos demonstrar que Z... Por quê? Porque, por definição, igualdade entre conjuntos significa que todo elemento do primeiro é do segundo e do segundo do primeiro, como eu falei. Então, aqui, como é que eu mostro que Z não é igual a Q? Simplesmente eu pego um elemento, por exemplo, um meio, pertence a Q, mais um meio não pertence a Z. Isso está nas notas de aula, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Está aqui em cima, certo? E vamos continuar, por exemplo, que não é igual a R, porque, bom, π, o número π, né, é, 3,14, etc, etc, um número com infinitos algarismos, pertence a R, mas você talvez conheça demonstrações, é possível demonstrar que π não pertence a, não é um número racional, ou também raiz de 2. A última coisa é que R não é igual a C, porque existe um elemento que é a unidade imaginária chamada, né? Que é a raiz quadrada de menos 1, que está em C, mas não está em R. Então, você tem inclusões, elas são chamadas de inclusões próprias, que não são igualdades. Quando uma inclusão não é igualdade, ela é chamada de inclusão própria. Agora a gente vai dar um exemplo de demonstração. Então, você pode acompanhar aqui ao lado, nas notas de aula. Vamos fazer um exemplo de demonstração. A proposição é: seja A, B, C conjuntos, então A interseção B união C igual A interseção B união A interseção C. Eu até sugiro que você faça um desenho, talvez depois eu vou fazer, para você se convencer disso. Ok, vamos.
fazer um desenho antes da demonstração, mas isso não é demonstração que estou fazendo agora, né? A gente tem três conjuntos, A, B, C. Então, qual é o significado desse primeiro conjunto aqui? Primeiro você tem que pegar B união C, que é tudo que está em B ou em C, né? Então é tudo isso aqui, junto com tudo isso aqui. Aí você tem que pegar a interseção com A. Então agora você tem que tirar tudo que não está em A. Então vamos tirar. E o que sobra é o seguinte. Certo? Agora vamos pegar esse segundo conjunto aqui. Esse aqui. Agora vamos pegar esse segundo conjunto aqui. Segundo conjunto aqui. E aqui eu tenho que pegar, bom, aqui tem A, B e C, né? Preciso pegar a interseção de A com B, que é isso aqui. Interseção de A com B, a interseção de A com C, que é isso aqui, e fazer a união, ou seja, pegar tudo que está em um dos dois. É que você percebe que esse conjunto e esse aqui são iguais, pelo desenho, né? Mas isso não é uma demonstração, porque eu estou dando um exemplo muito fácil de proposição, porque a gente está aprendendo a demonstrar coisas. Então, se parece fácil e inútil, o que eu vou fazer agora é só uma ilusão, porque a maioria das proposições não são tão triviais como essa, entendeu? E também essa também não é trivial, se você pensa. Então vamos é, escrever aqui demonstração. É isso que a gente faz. Enuncia a coisa que você quer mostrar. Demonstração. Demonstração. Agora, como é que você demonstra uma igualdade entre conjuntos? Bom, tem duas inclusões para se mostrar, porque lembra que o que a gente está querendo mostrar é uma igualdade entre conjuntos. Então, a gente vai demonstrar as duas inclusões. Então, vamos começar com a primeira. A interseção B união C, incluso, contido, né, em A interseção B, união com A interseção C. Bom, isso é bom porque pelo menos isso é a primeira inclusão. Então, geralmente, vamos escrever desse jeito, porque isso aqui é a primeira inclusão. Então, o que é que a gente faz? Escreve isso aqui, ó. Então, como é que eu mostro essa inclusão aqui? Então, eu expliquei já para vocês o que é a inclusão. Tem que pegar um elemento do primeiro conjunto, seja x, por exemplo, pertencente a A interseção B união C, e vou mostrar que x pertence ao segundo conjunto, A interseção B união A interseção C. É isso que significa inclusão entre conjuntos. Que eu pego um elemento do primeiro, eu preciso mostrar que está no segundo. Agora, seja x no primeiro, isso aqui é uma hipótese, então agora. Hipótese. Esse aqui é chamado de tese. Tese. É o análogo de premissa e conclusão da implicação lógica, certo? Só que a gente usa outras palavras nesse caso. Hipótese é tese. Então, hipótese é o que a gente sabe. Tese é o que a gente quer mostrar. Hipótese é o que a gente sabe. Tese é o que a gente quer mostrar. Então, agora,
como é que eu mostro a tese usando a hipótese? Bom, tem que traduzir a hipótese. A hipótese é o que a gente sabe, então vamos traduzir. Isso significa que x pertence a A e x pertence a B união C. Então, isso aqui, as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, porque isso aqui é um e, é and, né? É um conectivo lógico que a gente viu. E essa segunda parte está falando que tem dois casos aqui, dois casos. O primeiro caso é que x pertence a B, e o segundo caso é que x pertence a C. Então tem dois casos nesse para se olhar. Esse aqui eu sei que é verdadeiro porque tá na hipótese. É, x pertence a A, mas x não precisa pertencer a B. Ele tem que pertencer à união, B união C. Lembra que o que a gente quer mostrar é isso aqui. Então é aqui que a gente quer chegar. Então vamos ver o que acontece no primeiro caso. No primeiro caso, x pertence a B. Mas lembra que x pertence a A, isso eu sei que é verdade. Não tem casos aqui, porque tem um e aqui. Então eu sei que x pertence a A. Então eu posso até escrever aqui para me lembrar que x pertence a A. Mas nesse caso aqui, x pertence a A interseção B. Então x pertence a. Então isso implica o que eu quero mostrar, tá vendo? Porque se x pertence à interseção, por que x pertence à interseção? Porque x pertence aos dois. Então ele está na união desses dois, porque como ele está aqui, ele está na união. Porque a união é pertencer a um ou ao outro, né? E o segundo caso é quando x pertence a C, mas me lembrando que x pertence a A, porque eu sei que isso é verdade, e isso, os dois juntos implicam que x pertence à interseção A interseção C, e isso aqui implica isso, porque agora eu sei que x pertence à interseção, então ele está na união dos dois. É muita informação que eu estou dando, mas você pode voltar com o vídeo, reassistir, mas é muito importante, porque essas demonstrações são muito simples, mas se você não entender essas demonstrações, então não tem como entender as demonstrações mais complicadas. Agora eu vou apagar essa primeira inclusão, vou fazer a segunda. E, segunda inclusão. Então vamos fazer a segunda inclusão, que é o seguinte. A interseção B união A interseção C está contido em A interseção B união C. Aqui também, né? Seja x no primeiro conjunto, A interseção B união A interseção C, vou mostrar vou mostrar que x pertence a A interseção B união C. Então, de novo, isso aqui é a minha hipótese. Hipótese. Eu sugiro que você tente também fazer exercícios depois, né? Ao final de cada sessão tem uma lista de exercícios. Isso aqui é a minha tese. E... tudo bem. E... hipótese, tese. Então vamos traduzir a nossa hipótese. Aqui tem dois casos, né? Porque é uma união. Tem dois casos. O primeiro caso é x pertence a A interseção B. E o segundo caso é x pertence a A interseção C. Porque é uma união, né?
Tá vendo? É importante onde que estão os parênteses. É importante entender isso. X está nessa interseção ou nessa outra interseção. Tem dois casos possíveis. Agora, vamos analisar os dois casos. No primeiro caso, x pertence à interseção B, implica... Agora vamos lembrar, o que é que eu quero mostrar? Isso aqui é a minha tese, o que eu quero mostrar. Bom, implica que x pertence a A, isso, claro, porque está na interseção. E isso tem que ser, porque é uma interseção aqui, né? Eu quero mostrar que x está na interseção. X pertence a A porque segue na minha hipótese aqui. E x pertence a B, porque está na interseção, certo? Está na interseção. Mas isso implica que x pertence a B união C. A B união C, obviamente, porque se x está em B, então x está em B união C. Então, eu consigo deduzir o que eu quero, porque eu demonstrei que está nos dois. X está em B, não, que x está em A, né? E também está na união B união C. No segundo caso, x está em A interseção C, então x está em A, porque está na interseção. Então x está em A e x está em C. Mas x está em C implica exatamente a mesma coisa. X está em B união C, isso é verdade, né? Porque ele está em C, então ele está num dos dois. E isso implica, de novo, o que eu quero mostrar. Então, isso termina a demonstração. E não importa, nessa demonstração que é muito simples, não existe uma maneira correta assim de demonstrar, ou seja, você não precisa escrever tudo que eu falei, né? Claro que se você escreve tudo dá para entender melhor, mas você tem que entender que essa demonstração aqui não é muito para... O que eu estou falando é que ela serve mais para você se convencer que isso é verdade, porque se você pensa, essa igualdade aqui, obviamente, não é óbvia, mas quando você pensa um pouco, o que é que eu fiz aqui na demonstração? Eu simplesmente abri o pensamento, né? Abri as coisas para demonstrar, para você se convencer que é verdade. São demonstrações simples, mas é bom fazer para se acostumar. Tá bom. Agora vamos continuar aqui. Eu acho que é um segundo exemplo de proposição que vamos demonstrar, né, também. Proposição, proposição. A e B são conjuntos, então sejam... É bom sempre escrever as coisas. Sejam A e B conjuntos. Então, A está contido em B. Se é somente se A união B é igual a B. Agora, essa demonstração aqui, demonstração. É um pouco diferente da anterior, porque a gente tem um se é somente se que tem que mostrar. Mas eu já falei para vocês o que é que isso significa. Significa... não. Tem duas implicações. Duas implicações. Então, primeira implicação. Você lembra que se somente se significa que tem duas implicações. A contido em B implica que A união B é igual a B. Isso aqui é a primeira implicação. Depois a gente vai mostrar a segunda. Então vamos ver aqui. Como é que eu mostro uma implicação lógica?
Eu, eu tenho que supor, suponha, porque se você lembra, então suponha A contido em B. Vou mostrar A união B igual a B. Se você lembra, a implicação lógica, quando é que pode ser falsa? Quando a premissa é verdadeira, a conclusão é falsa. Então, se a premissa é falsa, então não tem nada para fazer, porque a implicação vai ser verdadeira. Então, vamos supor que a premissa seja verdadeira. A hipótese agora é que A está contido em B. Essa é a premissa verdadeira. Vou mostrar que a conclusão também é verdadeira. É definição de implicação lógica, né? É isso que eu quero mostrar. E... Agora, nessa demonstração aqui, é isso que eu quero mostrar. Tem duas inclusões para mostrar. Tem duas inclusões para mostrar. Eu estou separando a demonstração em pedaços, você percebe, né? Aqui tem uma dupla implicação, aí eu estou separando nas duas implicações. Agora, na primeira implicação, eu escrevi a hipótese e a tese, né? Esse aqui é a hipótese, esse aqui é a minha hipótese, esse aqui é a minha tese. Tese. Agora, na tese, tem uma igualdade entre conjuntos. Igualdade entre conjuntos significa duas inclusões. Então, tem duas inclusões. Então, vamos separar de novo, né? Primeira inclusão, A união B contido em B. Então, seja... Como é que eu mostro uma inclusão? Pego um elemento do primeiro conjunto, x está em A ou x está em B. Essa é a tradução. Agora, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que x pertence ao segundo conjunto. Eu peguei um x que está aqui, eu quero mostrar que ele está em B. Agora, o que é que eu sei pela hipótese? Eu sei que x pertence a A ou x pertence a B. Então, tem dois casos. Mas você entende que nesse segundo caso não tem nada para fazer, porque x pertence a B é exatamente o que eu quero mostrar. Eu estou mostrando que se um elemento está aqui, então ele está aqui. Agora, eu peguei um elemento aqui. Se x pertence a B, então não tem nada para fazer, porque estou já aqui, né? Então, vamos examinar o caso. Se x pertence a B, terminei, né? E se x pertence a A, que é outro caso, né? Então agora vamos usar a minha hipótese que está escrita aqui, que eu ainda não usei. Então x pertence a B, pela minha hipótese, certo? Inclusão entre A e B significa que se x pertence a A, x pertence a B. Então quando eu chego em x pertence a B, nos dois casos, então eu termino a demonstração nesse caso, essa inclusão, né? E a segunda inclusão para mostrar é que B contido em A união B, mas isso é óbvio. Isso é óbvio, certo? Ah, ok. Isso é pela definição de união. Aqui não tem nada para fazer. Se x pertence a B, então ou está em A ou está em B. Isso é verdade. Agora, eu sugiro que você pense bem no que eu fiz aqui, porque pode parecer muito trivial ou também muito difícil. É uma coisa muito estranha. Mas a coisa importante é que você consiga se convencer que as coisas são verdadeiras. Porque se trata de limpeza mental, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando exercícios para você, fazendo demonstrações simples, porque a gente tem que aprender a demonstrar as coisas. Essas demonstrações são muito simples, mas é bom pensar nessas coisas. Agora, o que eu terminei de fazer aqui não é a demonstração, é a demonstração da
Primeira implicação. Tem esse 1 aqui é separado em dois subcasos. E agora eu preciso fazer a segunda implicação. Então vamos apagar tudo aqui. Vamos fazer a segunda implicação. O que é que significa? Que A união B é igual a B implica que A está contido em B. Como é que eu mostro uma implicação lógica? Suponha a premissa verdadeira. Suponha que a premissa é verdadeira. Eu vou mostrar que A está contido em B. Agora, isso aqui é a minha hipótese. Esse aqui é a minha tese. Essa demonstração é muito mais fácil que a anterior. Como é que eu mostro que A está contido em B? Seja X pertence a A, pertencente a A. Vou mostrar que X pertence a B. Agora a minha hipótese é essa aqui. A cada passo tem uma hipótese e uma tese, você percebeu, né? A hipótese é o que eu sei e a tese é o que eu quero mostrar. Mas X pertence a A, que é a minha hipótese, implica que X pertence à união B. Porque a união é os elementos que estão em A ou em B. Se X pertence a A, ele está na união. Mas a minha hipótese que está aqui, que obviamente não parou de ser hipótese, né? Todas as hipóteses que eu tenho continuam valendo, né? Agora X pertence a A e continua valendo que essa aqui é a minha hipótese. Agora isso é igual a B por hipótese. Então X pertence a B. Pronto, acabou. É a minha tese. Então essa parte é mais fácil que a anterior, né? E a última coisa que eu quero falar hoje, né? Lembra também que tem a lista de exercício aqui para vocês. A última coisa que eu quero falar hoje, nessa aula, é sobre o conjunto vazio. Conjunto vazio. Então vamos escrever aqui. Conjunto vazio, que é um conjunto que é indicado por esse símbolo aqui, é um conjunto que não tem elementos. Existe, na nossa teoria, é um axioma, existe um conjunto que não tem nenhum elemento. Ou seja, X pertence a vazio é sempre falso. Sempre falso. O que é que significa sempre? Que para todo X, X pertence a vazio é sempre falso. Ou seja, X não pertence ao vazio é verdadeiro para todo X. Vamos fazer a última demonstração de hoje. Proposição. Vamos escrever prop. Proposição. Se A é um conjunto, o conjunto vazio é um subconjunto de A. Está contido, quando tem uma inclusão, é chamado de subconjunto. Está contido em A. O que é que isso significa? Demonstração, né? Eu preciso mostrar se X pertence a vazio, então X pertence a A. Agora, lembra que
esse aqui é uma proposição, ela tem um valor lógico. O valor lógico dessa proposição é falso. O que eu quero mostrar é uma implicação lógica, mas essa implicação lógica aqui é verdadeira? Sim, porque a premissa é falsa, certo? Eu falei que na implicação lógica, a premissa, se a premissa é falsa, a implicação é verdadeira. Então, essa inclusão aqui é uma reformulação do princípio de exclusão, se você quer. Ela está falando que do falso segue qualquer coisa. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Qualquer conjunto contém o conjunto vazio. Isso não é intuitivo, é só segue dos nossos axiomas. Agora, a aula de hoje terminou, mas eu quero falar mais, só para fechar a aula de hoje, mais uma coisa, é que nesse curso a gente vai ver demonstrações. Então, a aula de hoje é a primeira aula em que a gente vê demonstrações. E é bom você se acostumar a fazer demonstrações. E a se acostumar à implicação lógica, inclusão entre conjuntos, igualdade entre conjuntos, essas coisas aqui, porque nesse nível parece tudo fácil, né? Mas quando a gente vai aplicar essas coisas em situações mais concretas, essas coisas são muito úteis.